E aí, gente, está entrando no ar mais um episódio do podcast Recarregue. Estou feliz, eu estou contente por mais um episódio. Meu amigo Devandro Lobo, como é que você está na noite de hoje? A paz, queridos, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com meus irmãos em Cristo. Estamos hoje com esse convidado ilustre, Meu Deus! nosso líder espiritual, Sandro Faustino, e estamos aí, vamos ver o que o que está por vir. Show de bola. Bruno Rodrigues, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Boa noite, primeiramente. Hoje me encontro muito feliz por estar aqui mais uma vez gravando, né? E nosso pastor está aí, né? Para ser entrevistado, esse cara top. E vamos que vamos navegar na história do nosso pastor, esse cara que a história dele é top. Fala comigo, meu pastor Sandro Faustino, mais conhecido como Sandrão o Chip, meu parceiro. Fala comigo, como é que está o senhor, meu pastor? Graças e paz, boa noite. Quer dizer que, em primeiro lugar, que é um prazer poder estar aqui com vocês, nesse projeto lindo, nesse momento que eu creio que vai ser bênção para muita gente aí. Estou bem, gargantazinha inflamada, mas vamos partir para cima, vamos embora. Papo de Leão, é um prazer muito grande para nós, tá, pastor, receber o senhor aqui. Como o Devandro disse, é nosso líder espiritual, também desenvolveu um trabalho ali em Figueira muito grande. Excelente, abençoado por Deus, né? Tem sido referência para muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes espirituais. Meu pastor, a gente está aqui hoje, a gente quer saber um pouquinho mais do senhor, né? A tua história, a tua essência, a tua raiz. Então, eu quero desde já, que o senhor já explique para nós aqui, para os ouvintes, né? Para a galera que está ouvindo de casa, aonde é que está situada a nossa igreja hoje ali, e aí o senhor vai ficando à vontade para poder contar sobre. Em primeiro lugar, louvar a Deus e agradecer uma vez mais por esse convite, pelo Devandro, né? Fala em lustre, eu penso logo no lustre, né? Porque, assim, 1,92 m, sempre encontrar um lustre, sempre dava uma cabeçada. Né? E o Brunão também está aqui, né? O mais íntimo, o Bruninho. Deus abençoe. Ismael, é um prazer estar aqui, tá bom? Deus abençoe você e esse projeto lindo. A nossa igreja fica ali, na rua Coronel Berto de Melo, número 381, Figueira, Nova Iguaçu. Vamos completar agora 18 anos que estamos lá, de céus abertos. Inauguramos agora, né? Quinta-feira, a 28ª igreja, São João de Meriti. A Tati falou que vai assistir. Top, manda um abraço. Assistir a Tati. A missionária Tatiane está lá com um trabalho lindo em São João de Meriti e vivendo aquilo que Deus tem para a gente, né? A gente é uma igreja que ama a palavra de Deus, somos apaixonados por missões, apaixonados por vidas. É isso que nos tem, perdão, que a garganta está. Sem problema. Essa é a direção que Deus tem nos dado, essa é a visão que Deus tem nos pedido, e por ela nós temos andado e experimentado cada dia mais o mover de Deus sobre nós. Excelente. Vamos lá, Bruno Rodrigues, você tem alguma pergunta específica para direcionar para o nosso pastor? Pera aí, que eu trouxe um presentinho pro Bruno. Eita! Ó, é a primeira vez que a gente ganha um presente aqui, né? Que isso? Primeiro tá aqui o presentinho do Bruno. Que é um É amendoim, galera. Eu já entendi. Entendeu? Já peguei. 30 anos de casado, tem um filho ainda, estamos aqui um presentinho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. A pergunta é minha, quando é que vai vir lá um... Não, pastor, isso aí... Hoje o nosso pastor está aqui para ser entrevistado. Né? Vamos correr desse negócio aí, cara. Devandro já tem 6, né? Ontem, eu já preparei o meu, tá vindo. O teu tá chegando, apontando você. Tá no forno. Ontem eu não sei se ele sentiu, eu tentei gambelar ele, que eu tava com o neném no colo. Era meu priminho, botei o neném no colo, falei, vou entrar, vai que o pastor, pô, para de pegar no meu pé. Vai, pega leve da pergunta aí. Nada, pastor. Primeiramente, a gente queria saber quem é pastor Sandro, quem é Sandro Faustino, da onde é a sua cidade natal e tal, e conhecer um pouco mais do senhor. Nascido, né, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Venho de uma família muito simples, né? Minha mãe sempre trabalhou de diarista, meu pai era pintor profissional, mas a enfermidade bateu, meu pai começou a ter problemas de epilepsia
Então, ele não teve mais como ficar empregado. E minha mãe, então, já desde cedo, sempre foi o sustento da casa, né? Eu, com apenas 7 anos de idade, tive que sair para trabalhar, para ajudar em casa. Desde os 7 anos de idade, fui trabalhar num bar só lavando copo. Uma pessoa passou, me chamou para trabalhar na feira com ele, vendendo bacia. Olha a bacia, Dona Maria, 3 por 100. E dali o rapaz me chamou para trabalhar, para vender chinelo, entendeu? O famoso Catina Surf, alguém lembra aí? Meu Deus, Catina Surf, irmão. Conhece? Meu Deus do céu. O Lobo conhece. O Lobo Com certeza. É época de Abraão isso aí, né? Soltava E, direto. rapaz, só quem tinha dinheiro podia ter um Catina Surf, Que irmão. Chinelo. Então, depois dali, eu fui. Uma senhora me chamou também para trabalhar, para vender alface. Aliás, alface não, naquele tempo, alface era coisa de rico. Mano. Era? Naquele tempo era chicória. Chicória. Essa marca. Ué, então, É calma aí. aquela amarga para arrebentar, irmão. O alface... Era cheiro verde, Ah, era como é que é aquela folha? Coentro. Oi? Coentro. Não, era o cheiro verde. Eram 3 moles que a gente Cebolinha, vendia, né? salsinha. Não, algo era assim. aquela folha, como é que chama? gente? Agrião, Couve. couve. É cheiro verde, couve e a chicória, que eram os 3 itens que a gente mais vendia, Ah, tá. porque alface naquela época era coisa de rico, Que irmão. isso, eu alface já ganhava. É isso, hoje é Todo bem mundo já barato. passou por uma feira, né? Oxe, Aldevandro, aí que eu diga. Né? Aí fui já muito cedo, com 10 anos de idade, já ia para o Ceasa comprar produtos e trazia para Miguel Couto, né, que era a feira ali que tinha no centro de Miguel Couto, em frente, naquele tempo era o mercado Alto da Posse, e eu trabalhando ali, e um belo dia um gerente que comprava ali comigo, falou comigo assim, quando tiver 14 anos, tu me avisa. E quando eu fiz 14 anos, comuniquei ele mandou ir até a empresa, né, o escritório da empresa do supermercado Alto da Posse, e trabalhei lá até os meus 18 anos, né? Primeira vez que assinei minha carteira com 14 anos, até os 18 anos trabalhei lá. Depois tinha aquele trâmite de quartel, que tinha que ficar um tempo no quartel, depois tentava emprego, então não quis mais voltar para esse ramo de supermercados. E minha vida foi uma infância muito difícil, muito simples mesmo, e com muito orgulho, né? Muito orgulho porque eu sei o que é comer no café da manhã, café com farinha, não é isso? Comer na parte da tarde uma polenta, que era um angu frito. E quando estava bom, inclusive parece que quando estava bom o negócio, tu comia farinha com açúcar, né? Eu sou daquela época que você comprava aquele Guaraná Simba, como era um montão de criança, sério, minha mãe chegava, botava assim, aquilo com água, misturava com água e jogava açúcar. Que isso, rapaz. Era para estender. Gás, hein? Sim. Rapaz. Opa, dentro desse tempo muito difícil que a gente passou, mas, por incrível que pareça, com muito orgulho. Aquele tempo difícil, onde o frango o assado, o cozido, só era domingo, só domingo que você Era comia. raridade. O restante da semana era muito simples, muita dificuldade. E os Mas- pedaços do frango? Como é que era? Era fracionado? Não, é assim, era só misericórdia. A família é muito grande, mas assim, era uma sensação muito boa daquele domingo poder comer o frango. Então, se você pudesse estar ali em família, e era bem legal. Mas foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Você procurar um chinelo para colocar e não tinha, uma roupa para você colocar, você via seus amigos andando bem vestido, e você, mesmo trabalhando, que eu tinha que ajudar minha mãe em casa, com o sustento da família, porque meu pai ficou doente, e então você via seus amigos tendo a sua bicicleta, tendo suas roupas bonitas, e você muito simples, muito simples, muito simples. Mas com muita alegria, com muita alegria. Minha infância foi muito alegre, porque a gente era feliz com as coisas simples, muito simples, muito simples. Aquela resenha que começava, 6 da tarde, ia até 2, 3 da manhã, você ficava na rua brincando ali, não tinha o perigo que a gente tem hoje, não tinha os problemas que a gente tem hoje de segurança pública, mas ficava 2, 3 da manhã ali brincando, dentro do campo escuro, sem problema nenhum, vivendo a vida, ajudando em casa durante o dia, à noite, nesse processo, até os meus 18 anos. Depois dos 14, eu conheci o mundão aí afora, pagodeiro, virei pagodeiro, sambista, entendeu? Segunda sem lei, terça do Mazinho, quarta na Tentu do Show em Madureira, quinta na Pirâmide de Caxias,
Sexta e sábado, aquela famosa lamberobe que tinha no Rio Sampa. Meu Deus. Ficava lá muito tempo. E aí, aos meus 18 anos de idade, eu fui para a igreja. No culto lá, Jesus me libertou. Já dos meus 18 anos, estou aqui. Aí daí para frente é pastor Sandro Faustino. Sandro Faustino, porque 3 meses depois que aceitei Jesus, fui dirigir uma igreja. Eita, rapaz. 3 meses Converteu depois. igual a igreja, você lembra? Sim, rapaz, a Qual foi igreja o pastor responsável? Adilson de Faria, na rua Tiburcio de Mendonça, lembra atender até hoje, 299, rua Tiburcio de Mendonça, Praça de Figueira, pastor Adilson Faria. Na verdade, eu fui para um culto para agradar minha mãe. Minha mãe me chamou para um culto, uma quinta-feira, eu estava com ingresso no bolso, cigarro no outro, e minha mãe falou, vai. Eu falei, tá bom, mãe, 9 horas eu vou sair do culto, hein, mãe? Que era um pregador de fora, e eu peguei, fui, lembro até o dia de hoje, o pregador, era pastor Jeremias Pereira. E esse homem pregou, e naquele culto Deus transformou minha vida, a ponto de não ter nem apelo. Garganta, né? Aí eu já, antes do apelo, no meio da mensagem, eu saí lá de trás, fui lá para frente e me joguei no chão mesmo. No chão mesmo. E comecei a gritar ali pela presença, parar o culto, orar, outras pessoas vieram na frente aceitar Jesus Cristo. E eu já saí dali liberto. Nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais bebi, nunca mais me prostituí. E dali até o dia de hoje, servindo ao Senhor e cuidando de igreja. Do nascimento do senhor até os 14 anos, o senhor não tinha conhecido a igreja ainda ou já tinha conhecido? Eu conheci assim pela minha mãe, né? Porque Minha mãe ela ia sempre ia à igreja, minha mãe sempre levava a gente quando criança, mas acompanhando a minha mãe. Eu ouvia muito minha mãe falar que antes de ela me ter, Deus usou um vaso e disse, tu vai ter um filho homem e ele será pastor de uma igreja. Minha mãe falou que eu estava no ventre, naquele tempo você só sabia o sexo da criança quando ela nascia. Então, minha mãe falou que quando estava no ventre, uma mulher colocou a mão na barriga dela e disse, esse é homem e será pastor da minha igreja. Eu tenho assim uma vaga lembrança, mas eu tenho, de 9 anos, a única lembrança que eu tenho na igreja, quando pequeno, 9 anos de idade, uma senhora, irmã Maria do Socorro, irmã Maria das Graças, ela indo até mim num lugar onde eu estava sentado, e ela em lágrimas chorando, e levantou minha mão para a igreja toda ouvir, língua estranha, e disse, eu estou segurando a mão de um pastor de uma igreja, com 9 anos de idade. A única lembrança que eu tenho da minha infância na igreja, o resto nunca me lembro, porque às vezes só ia mesmo porque minha mãe levava, mas não tinha nenhum interesse, nenhum propósito. Entendi. Então, de... O senhor se batizou com que idade, você já lembra? Já batizei depois de 18 anos, batizei. Eu me batizei, no outro dia já fui pedir o pastor o batismo. Já fui pedir o batismo, tão transformado que eu fui. Ele falou, vai ter um batismo dia tal. Eu falei, que eu vou descer as águas. Eu quero descer. E vem cá, o senhor falou que logo se converteu, 3 meses depois já foi dirigir uma igreja, né? Fui. Conta pra gente o endereço, onde era, como é que era? Era um igrejão de parede preta já? Como é que era? Era- Tinha 100 era membros top, era já? grande. Já mandou Era parede grande. preta assim, Como é irmão? que era? Como é que era? Na realidade, não, era uma Assembleia de Deus bem tradicional. Contar rapidinho o que aconteceu foi o seguinte, eu aceitei Jesus naquela quinta-feira, o próximo culto era uma escola dominical, eu cheguei 7 da manhã, a escola dominical ia começar às 9. Cheguei 7 da manhã, o pastor da igreja chegou às 8h30, ele me viu lá, ele disse, rapaz, já chegou? Eu falei, estou desde as 7. Ele, mas começa às 9. Eu disse, não, eu sei. Aproveitei que está aqui, li a revistinha 2 vezes. Aí ele, mas tá bom, então. Aí entramos, quando foi no outro domingo, eu estava lá de novo às 7 da manhã. Ele, mas eu te falei, rapaz, que era às 9. Eu falei, eu sei, mas eu quis chegar cedo. No outro domingo, estava lá às 7 horas da manhã. Foi quando ele chegou assim, vem cá. Ele tirou um molho de chave, me ensinou a abrir o portão, me ensinou a abrir a igreja. Disse, quando tu chegar aqui mais cedo agora, seja o culto que for, você já pode abrir a igreja. Eu falei, essa chave que vai ficar para você agora. E até hoje essa chave nunca saiu das minhas mãos. Aí já comecei a abrir na igreja, eu peguei aquela responsabilidade, né? E tem que abrir igreja, tem que abrir igreja. Fui, ali o pastor me ensinou a ligar o som da igreja. Ali, como eu chegava um pouquinho cedo, as irmãs que limpavam já começavam a ajudar. E já comecei a servir ali. Já comecei a servir. Foi quando um tio meu, pastor Silas, ele dirigia essa congregação, estava com um problema. E qual era o problema? Que ele e o segundo dele estava chegando muito tarde, em cima da hora para abrir a igreja, para fazer o culto nessa congregação chamada Vila Joia. Quase Figueira 2 ali, Vila Joia. Existe até hoje essa congregação. Então ele pediu, Santo, tem como tu ajudar a gente e tal? Eu falei, cara, eu faço tudo que o pastor Adilson pedir. Então ele foi lá, comunicou o pastor Adilson,
E eu cheguei, então, nessa missão também de abrir igreja. Então, eu tinha a obrigação de chegar às 6 da tarde. Aí tomei um susto, porque então era só abrir igreja. Aí eu descobri que eu tinha que limpar a igreja, limpar o banheiro, limpar tudo. Aí eu tive que chegar um pouquinho mais cedo, então chegar do trabalho às 5 e pouco, e ia correndo direto para abrir a igreja, limpar tudo, deixar tudo bonitinho, muito apaixonado já por Jesus. Ia. Uma semana que eu estava lá, o segundo dessa congregação, ele mudou de emprego, foi para um lugar mais longe, não tinha como chegar. E aí o meu tio Sila me chamou e disse, vem cá, ó, preciso ensinar você a dirigir culto para mim poder pregar. Foi quando ele me levou na casa dele e começou a me ensinar os hinos da harpa cristã, como ler uma devocional, como dar oportunidade, e então passar a melhor da palavra. Então ele foi me ensinando, aí eu, uma semana fiz aquilo, a segunda semana, na terceira semana, quem mudou de trabalho foi ele. Caraca. Eu estava no culto, dirigi esperando ele chegar, ele não chegou, e eu tive que pregar. Pela primeira vez eu preguei, segundo a minha mãe, foi a melhor mensagem que eu preguei até o dia de hoje. É mesmo? 3 minutos. Eu falo, eu sei porque foi melhor, porque foi rápido. Foi breve. E expliquei, ó, chegou ainda, tal, disfarcei ali, oramos e fomos embora para casa. De repente ele me procurou e disse, Sandra, vou conversar com o pastor presidente, não vai ter como chegar ali. E fui até o pastor, ele foi até o pastor, e ele me disse assim, Santo, tem como ajudar lá? Segurar para mim, vou mandar um pregador. Se dirige o culto como você estava fazendo aí, e vou sempre mandar um pregador. E assim ele fez, e eu comecei a dirigir. Não sei como, eu falei com ele, e aí? Ele disse, fica mais uma semana. Aí eu falei, e aí? Espera a reunião do ministério chegar. Aí quando eu já estava com a responsabilidade, eu comecei a fazer algumas coisas na igreja, e por incrível que pareça, Deus começou a abençoar. Ele começou a prosperar, aí chegou a tal da reunião, os irmãos já estavam lá pedindo para mim continuar nessa igreja, na direção lá, aí fiquei mais um mês. Nesse mês eu consegui trocar o piso da igreja, consegui mudar o telhado da igreja, fazer outro banheiro, que só tinha um banheiro só, tudo em um mês só. E quando o pastor chegou lá para ver, que então vai vir a tal da reunião, onde iria empossar alguém lá, eu já esperando, ele disse, Santo, eu vi que tu tem um dom. Aí de lá já me tirou e já me colocou para liderar a juventude da igreja. Liderar a juventude da igreja naquela época era assim, era o cargo mais importante que existia. Era uma honraria. Então, eu menos de 3 meses crente, acabado de batizar, então, fui dirigir a juventude, e em 3 meses nós dobramos o número de jovens na igreja. Caramba. Aí foi quando o pastor disse, cara, você tem um dom, vou colocar você no lugar. Aí me colocou lá no tal de mata-cavalo. Que isso, gente? Mata-cavalo. Depois de de carro. Depois vai de carro. Para trás. Vai embora, mata-cavalo. E lá eu dirigi a igreja, depois fui para, meu Deus, ali, depois de Nova Brasília aqui, esqueci o lugar ali. Vocês de São Jorge? Não, depois um lugar ali que eu fui bem distante, e também Deus prosperou. Aí, em 3 meses, eu não tinha espaço dentro da igreja. Aí foi quando o pastor chegou, Santo, estou com um desafio para você, precisa da tua ajuda. Qual? Eu ganhei uma igreja, na época, bem localizada, Jardim Tropical, muito bem localizada. Ele chegou para mim e disse assim, preciso que você vá lá dirigir essa igreja. Não vou dizer como é que ela está, não, que ela chegar lá, tu vai ver. Quando eu cheguei lá, estava fechada a igreja. Na realidade, o antigo pastor dessa igreja, ele ministrou uma Santa Ceia embriagado. Que isso? Isso foi um escândalo na época. Vazou, aí a igreja fechou e entregaram a chave para o pastor Adilson e disse, vai para lá, Santo. E quando eu estava lá, entendeu? Então só fui eu, minha esposa, meu primeiro filho, que era o Alain, e eu não tinha o que fazer. Eu costumo dizer que era verdade, eu começava orando, eu orava de 7 da noite até as 8, aí eu cantava o hino da harpa cristã, dava oportunidade para mim mesmo, porque a esposa não queria fazer nada, aí eu cantava uns 2 louvores, tá? E depois eu pregava. Eu dizia assim, quem aceitava Jesus? Eu quase que eu conseguia me converter a mim mesmo, para me levantar as mãos. Foi quando, isso aqui é interessante, foi quando eu passei 1 mês assim, ninguém entrava na igreja, ninguém entrava na igreja, ninguém. E minha esposa, o que vai fazer? Eu falei, filha, o pastor pediu eu ficar 3 meses, ver o que vai fazer, nós vamos cumprir isso aí. Ela, tá bom. Foi quando, então, eu decidi, falei, vou fazer 4 cultos na praça. Isso aqui é interessante. 4 cultos na praça. Vê que eu fazia culto dentro da igreja, vou fazer na praça. Aí montei lá o som,
pedi uns amigos meus para vir para tocar algumas coisas na época, e eles foram. Quando nós chegamos lá, o tempo fechou, choveu, não tem como fazer. Fomos o segundo, também choveu, não deu nem para montar as coisas. O terceiro, choveu também, não deu para fazer. O quarto, eu falei, opa, olha o sol como é que está bonito, hoje vai. Quando eu cheguei, não tinha ninguém na praça. Era jogo do Flamengo, final, acho que Flamengo. Mas eu falei, gente, ó, nós vamos fazer culto aqui. Eu fiz 4 semanas não veio, nós oramos aqui na praça, mas hoje nós vamos fazer o culto, só a gente, não tinha ninguém na praça. Não tinha ninguém na praça e comecei a fazer culto, tal, papapá. E paramos, eu levantei um clamor, comecei a orar pelo bairro, pela cidade de Nova Iguaçu. De repente, uma pessoa saiu correndo de um bar, chamou a gente. Pois não, o que foi? Ele, pô, tem uma pessoa passando mal ali. E quando a gente foi lá ver, estava endemoniado a pessoa. Aí nós botamos a mão e expulsamos. Acabou ali, vamos embora para o culto, e para a igreja, fechamos a igreja, fomos embora. Aí, terça-feira passada, eu estou lá de joelho dobrado, e a minha esposa foi me o rapaz que foi comigo, né? Ele me cutucou e falou, pastor, tem umas pessoas olhando na janela ali, o que foi? Aí eu olhei, tinha umas 3 pessoas na janela olhando. Aí eu parei de orar, fui lá, perguntei, e aí, você está procurando alguma coisa? Aqui é a igreja do pastor que expulsou o demônio no pagode? Eu falei, é aqui mesmo. É aqui, como é que é? Pode entrar? Pode. Aí entraram, aí eu fui lá, cantei, aí fiz a oração individual por eles, abençoei eles. Eles, quanto é o próximo culto? Quinta-feira tem. Aí eles já trouxeram outras pessoas, aí ficamos com essa fama da igreja que expulsou o demônio no pagode. No pagode. Aí foi enchendo. Em 9 meses, nós se tornamos a maior congregação da nossa matriz, e estava ali tudo perfeito. Foi quando eu estava em casa, na madrugada, orando, e Deus me mostrou aquela igreja dos céus abertos pronta, está prontinha. Eu falei, Jesus, que igreja é essa? Não tem essa igreja de Figueira. Era uma lona azul, era um terreno com uma lona azul, e Deus mandou ir para lá. Então, eu saí daquela igreja lá pronta, com todos os recursos, e fui começar junto com o pastor Antônio, debaixo de uma lona azul. E hoje nós estamos céus abertos. Isso com quantos anos, pastor? 18 anos. 18 Lembra anos. do ano que era isso aí? Ih, tô lembrando, não faz as continhas aí, irmão. Gente, esse aqui é o nosso diretor, Lobo. Ele está hoje aí participando da nossa mesa aqui. Eu quero saber, Lobo, se tem alguma pergunta para poder fazer para o nosso pastorzão aí? Então, eu queria que tu botasse uma foto aí. Qual dela? Olha aí, ó. É com a matriarca da família. Ah, tá. Eu queria saber do senhor quem ela representa hoje na vida do senhor, na família do senhor. Produção, coloca aí. Rapaz, olha aí, cara. Isso aí é minha avó, cara. Vou falar para vocês não têm noção. Não tem noção, porque assim, eu vou falar uma coisa que vocês vão escandalizar, não. Eu tinha um problema na infância. Eu mijei até os 14 anos na cama. Mijei até os 14 anos, irmão. Até os 14 anos eu mijava na cama. Incrível que pareça, trabalhando e mijava na cama. Isso tinha um problema, qual era? Aonde, assim, o meu pai ia à casa de parente, distante, passar alguns dias, eu nunca podia ir, porque eu mijava na cama. Então, desde pequeno eu tinha esse problema. E quem é que ficava? Eu ficava com quem nesse período? Com a minha avó. Qual o nome dela? Dona Maria, mais conhecida como Marinha, entendeu? Marinha. E essa minha avó ficava com ela desde pequeno. Eu era apaixonado por laranja e era uma mulher que sempre trazia para mim, sempre trabalhou, sempre trazia para mim. E eu se tornei o neto dela preferido. Então, costumei de sempre estar com ela, para onde eu for estar com ela. Para vocês terem uma ideia, até ela faleceu com 92 anos, a memória tem 5 anos que Deus a levou, para vocês terem uma ideia, todas as vezes que ela foi ao hospital, só podia o Sandro levar. Que isso? Não podia nenhum outro filho dela, não podia nenhum outro neto, não, tudo que tinha que levar ela era o Sandro, que desde pequeno a gente era muito grudado, aliás, eu, né? Desde pequeno, muito grudado, era minha paixão, era minha avó, a paixão dela era o Sandro. Para você ter uma ideia, ela falava assim, vó, estou indo aí domingo, hein? Ela que fazia, mesmo com idade avançada, fazia o feijão que eu gostava, fazia o frango com
laranja. Troca Entendeu? laranja. Ó, para vocês terem uma noção da ligação que a gente tem, eu e minha avó, essa aí ela com 92 anos, a minha tia me ligou, que ela tá morando com a minha tia Simeia, ela, Sandro, a rainha quer falar contigo. Olha, quase que ela foi hoje. Aí eu fui lá conversar com ela, falei, oi, minha avó, quer falar comigo? Ela disse, você pode fazer um favor para mim, filho? Eu disse, pode. Pede para a família parar de orar por mim. Eu disse, vó, isso, você é o pastor da família. Você não ora também, não. Eu disse, vó, por quê? Porque Deus me chamou hoje e vocês não deixaram eu ir. Meu Deus. Aí eu falei, como assim, vó? A minha tia Sandra, ó, ela estava aqui, ó, falando em língua estranha, desfalecendo. Aí eu coloquei a mão nela, balancei, ela falou língua estranha, desfalecendo, balançando. Falei, vó, o que é que ela ouviu? Olha, o anjo veio aqui, estava me levando. Eu falei assim, eu maravilhada, o anjo falou assim, eles estão pedindo para você ficar. Então, a partir de hoje, pede a família a si mesmo, para ninguém mais orar, porque o Senhor está me chamando. E eu tive que ir lá reunir algumas pessoas e falei, minha avó falou para ninguém orar, porque Deus está chamando ela. E 3 dias depois, Deus a levou. Caraca. 3 dias. Mas só o Sandro que podia levar no hospital, só o Sandro que tinha que levar ela de um lugar para o outro, desde essa pequena, porque como eu não podia ir na casa dos parentes passar dias com eles, numa festa, alguma coisa, porque eu tinha esse problema, então quem é que ficava comigo em casa era minha avó. Então, desde de criança mesmo até a idade que Deus levou ela, tudo dela, toda a paixão dela era o Sandro Faustino. Então, para mim, ela além de Deus, é tudo. Meu pastor São, dentro dessa nova etapa depois dos seus 18 aí que se tornou pastor, né? Qual foi não nos dias atuais, eu estou falando daquela época ainda, qual foi a situação que o senhor se enquadrou e falou assim, caraca, eu sou um pastor, eu preciso resolver esse problema? Qual foi a situação assim que o senhor falou, minha primeira situação, e agora o que eu vou fazer? O senhor consegue lembrar aí? Rapaz, eu vou dizer assim, o Mael, teve muitas, mas eu sempre fui uma pessoa, desde cedo, assim, de respeitar muito a minha liderança. Muito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu encontrava uma guerra assim, nesse caso, caraca, eu sou pastor, eu sempre ia em 2 pessoas. Neilton conhece os 2, né, Neilton? Primeiro, que era o meu pastor, Adilson de Faria. E eu, aquele cara que ia atrás mesmo. Eu chegava lá, sentava, meu chefe, estou com esse problema assim na igreja, como é que eu faço? Então, sempre teve alguém. Segundo, era pastor Adilson Lobo, Mata do General, Assembleia de Deus, Mata do General. Eu lembro disso aí, já cantei muito lá, já toquei muito lá. Então, na época dele. Então, o que eu fazia? Quando alguma coisa que eu não conseguia acionar o pastor Adilson, ele já sabia. Eu ia lá no pastor Adilson Lobo. O pastor Adilson era aquele cara assim, que ele era mais, assim, faz assado, aquilo outro, tal. O Adilson Lobo é aquele cara que ouvia, e a resposta dele era um texto da Bíblia. Tu saía dali, te dava um texto da palavra, essa é a situação. Então, eu sempre tive mentor, como até hoje. Então, mas teve caso que só eu e Deus, mas não tem números. Vou contar um para vocês aqui, não dentro de igreja, mas fora. Aniversário da Furacão, aliás, lançamento da Furacão Twister. Meu telefone toca. Carlinho Presidente, Rômulo Costa, quer falar contigo? Eu disse, quem é esse cara? É o dono da Furacão 2000. Falei, quer falar comigo? Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Ele chegou para mim, tudo bom, pastor? Queria que o senhor fizesse uma oração no lançamento da Furacão Twister. Olha só. Furacão Twister. Falei, orar, irmão, como é que é? Não, faz uma oração lá. Falei, posso fazer um louvor? Ele disse, pode. Foi quando eu levei o pastor Ricardo e o Nildo, tecladista, o pastor Ricardo cantando, ele cantou aquela que assim, entra na minha casa. A voz dele ficou tão bonita que depois na rádio da Furacão 2000 eles botaram no ritmo de funk. É a primeira vez que lançaram essa música na rádio seculares, que ela só tocava na rádio evangélica, foi na voz do pastor Ricardo, cantando na Furacão 2000 no ritmo de funk. Caraca, legal. Aí cantei e fiz uma oração. Nisso que eu fiz a oração, acabei a oração, já tinha 2 seguranças atrás de mim, porque tinha 2 pessoas lá endemoniadas.
Meu Deus. Pedi o pastor Nildo Ricardo para um, e o outro é um rapaz lá com a mão tampando o ouvido. Não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. O que tu veio fazer aqui? Eu não quero você aqui. Eu não quero. Ele gritava, e 3, 4, 5 segurando ele. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu simplesmente lembro que fechei os meus olhos, orei a Deus ali e falei, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra, me ajuda. Então, coloquei as mãos ali, expulsei, e Deus abençoa. E toda vez que a Furacão 2000 vinha em Nova Iguaçu, eu tinha que estar lá para estar orando, num baile e pregando. Mas teve outra situação também, cara, que quando você pede as coisas a Deus, eu começando no Ministério Figueira. E um dia eu fiz uma oração assim, Senhor, me honra no meio desse povo. Me honra no meio desse povo, meu pai. Fiz uma oração assim. Não sei se eu vi alguém e pedi a Deus, me honra no meio desse povo. Rapaz, um dia eu estou vindo de uma pregação, suado, 10h40, estou vendo uma muvuca em Figueira, mas mais de 200 pessoas. Falei, mataram alguém. Aí estou descendo, alguém grita assim, ó, olha o pastor Sandro aí, pastor daquela igreja feito de colégio. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Alguém me viu? Aí o cara chegou, me abraçou, falou que assim, pastor, me ajuda, me ajuda. O que está acontecendo? Ele falou assim, fulano de tal está endemoniado, ninguém consegue segurar. Era uma jovem, ninguém conseguia segurar. Ninguém conseguia segurar. Eu falei, me dá um minuto que eu vou só entrar em casa aqui, que eu morava na praça em Figueira, só vou aqui trocar de blusa, que estava muito molhado de pregação. E entrei, eu lembro que eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto, antes de ir lá. Falei, Senhor, eu te peço que tu vai na minha frente. Só isso que eu te peço. Não tem como eu correr agora, não tem como fugir. Não tem como, eu vou ter que ir lá. Me ajuda, vai na minha frente. Dobrei meu joelho, pedi a Deus. E cheguei ali, quando eu já entrei, estavam segurando ela, umas 6, 7 pessoas, segurou na perna, outro no cabelo, na cabeça. Não, meu Deus, tudo. E eu cheguei, falei, ó, em nome de Jesus. Já parou ali. Eu quero dizer que Jesus veio na minha frente e ele já te venceu. Então, em nome de Jesus, larga essa menina agora. E saia dela. E imediatamente o demônio saiu. Rapaz, todas aquelas pessoas, quase todas estavam ali. Estava no culto lá segunda-feira na nossa igreja. Rapaz. Sou pastor. Foi briga com o demônio. Bruno, faz essa pergunta para o pastor, Bruno. Pastor, eu ouço por alto aí que a vida do Senhor, o ministério do Senhor foi só maravilha. O Senhor chegou lá na igreja lá, conseguiu estar com a igreja com aquela estrutura e tal. Aí, pô, eu escuto aí, Ismael, tu não tem noção, mano. Pô, pastor Sandro, aquela igreja lá, só foi fluindo, tudo tranquilo. O pastor pegou moleza, que não sei o que. Cheio de empresários. Cheio de empresários. Tem polícia, tem delegado, tem tudo lá naquela igreja. Só maravilha, pastor. Só aproveitar aqui, eu vou te contar uma história bem legal, né? O Devon estava lá e vai lembrar dessa história. Eu cheguei, estava na igreja esses dias, né? Há um tempo atrás, ano passado isso. Tem 2 policiais militares que são membros da nossa igreja, um sargento, outro cabo, e chegou para mim, pastor, você vai demorar muito para sair aí da igreja? No final do culto, eu disse, não vou não, por quê? A gente só vai sair daqui depois de escoltar o senhor. Pô, eu escoltado? O que houve, varão? Mas é para ser preso, alguma coisa? Ele, não, aqui, pastor, estão no grupo da polícia aqui, que teve um assalto aqui no Arco Metropolitano, a polícia chegou, e eles saíram em direção a Figueira e Grama. Estão em direção aqui. Aí, depois vai lembrar. Aí eu falei assim, então vamos embora falar para a pastora aqui, para a gente fechar logo a igreja aqui, todo mundo, vamos embora, que eu vou com vocês, sai sem vocês aqui não. O Devando me chega com um camarada, pastor, esse cara aqui é meio esquisito, ele quer falar com o senhor aí, ó. Eu falei, Évano, o que foi? Ele, pô, o senhor é pastor, não vou mentir não, hein. Fui fazer um serviço aí no Arco, deu errado, a polícia chegou, entendeu? Estou fugido, estou precisando de um dinheiro para poder sair daqui. Sai fora. E o meu filho, pelo amor de Deus, dei R$50 para ele, só tinha 50, né? Aí ele, some daqui, pelo amor de Deus, some daqui, porque senão tu vai sair daqui algemado e preso. Bem legal. Mas é assim, as pessoas, aquele ditado, né? As pessoas vê hoje como é que os céus abertos está hoje, mas não viu como é que foi a luta. Na realidade, o Bruno, com toda simplicidade, você falou, pastor, é muito difícil, muito difícil. Para mim não foi, porque eu sempre fui apaixonado por igreja.
Eu sempre fui apaixonado. A outra coisa que eu aprendi cedo, nunca é sobre mim. Então, eu nunca criei expectativas em mim. Nunca criei expectativa. O senhor nunca passou dificuldade? Terríveis. Por exemplo, o muro que eu fiz, a parede da igreja que eu fiz com o pastor, presidente da época, pastor Antônio, ela caiu 3 vezes. Caramba. A gente, com muito custo, uma certa vez, nós colocamos o telhado da igreja, que foi a gente mesmo que colocou. E a gente feliz, teve primeiro culto de inauguração. Nesse culto deu um vendaval que caiu. Pessoas se machucaram. Tiveram pessoas debaixo de telha, Caramba. levar para o hospital, pessoa desmaiada, pessoa com a cabeça aberta, entendeu? E a vizinhança veio bombeiro, veio tudo. Quando o bombeiro chegou, já tinha tirado todo mundo, criança debaixo de telha. Eu lembro como fosse hoje, a gente no culto. Eu até brinco hoje, né? Quem estava ali, Senhor, derrama a bênção, caiu o telhado. Engraçado que estava todo mundo de joelho dobrado nessa hora. Eu lembro do seu Ivan, que a cabeça dele rachou e o sangue correu, que a gente pensou que ele estava morto no chão, certo? Eu lembro da Ingrid, uma menina bem simples, que ela ficou debaixo de um caibro e desmaiada, que na nossa mente morreu. Na nossa mente morreu. A gente tem que falar, morreu. Aí à noite tem que começar a tirar as coisas. Entendeu? Então, assim, eu sou apaixonado, porque quando você encontra a tua paixão, isso não te cansa, isso não fadiga, isso não se torna pesado, isso não te torna dificuldade. Então, é assim, eu sou uma pessoa que vim do nada, cara. Meus pais tomaram tiro, meu pai tomou tiro por minha causa. Eu era para estar morto. Jesus me resgatou, me tirou, me fez pastor. Agora eu vou ficar triste porque a igreja está pequena, porque quantas das vezes não tinha dinheiro para poder botar uma janela, não tinha vidro, entendeu? Quantas das vezes a gente não tinha dinheiro para poder jogar um desinfetante no banheiro da igreja? Quantas das vezes nós tivemos isso? Várias vezes. Então hoje eu vou ficar o quê? Vaidoso, porque da onde eu vim, cara, vim do nada. Eu vim do nada. Do nada. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu só tenho que dar glória a Deus e agradecer a Ele. Então, já vem com essa visão até o dia de hoje. Bruno, com todo o respeito que eu tenho a vocês aqui, amizade, vocês me conhecem. Cara, eu não sou digno de nada que eu tenho. Você fala assim, pastor, o que o senhor fez para chegar onde o senhor está? Eu não fiz nada. Não tem um segredo, não tem assim, porque eu vivi tanto tempo no monte, eu fiz tanto isso, eu fiz aquilo, aprendi na escola tal, fui fazer o seminário tal, fui fazer não tem isso. Não tem um segredo, não tem. Eu sei que eu fui apaixonado por igreja, eu tenho a certeza que eu estou fazendo hoje. Aliás, desde que eu esteja Jesus, eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus, o que Ele quer para a minha vida. Eu tenho certeza até hoje que eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus me mandou fazer. Isso me dá paixão. 26 anos de cristão, 5 anos de cristão, 24 anos que eu vou fazer agora, 25 anos cuidando de igreja, isso, apaixonado por Jesus. Nunca passou na minha mente assim, desviar, nunca pensou na minha mente assim, largar minha família, nunca passou pela minha mente largar a igreja, largar o evangelho, nunca. Por quê? Porque até hoje, apaixonado, faminto pela presença, pela única coisa, eu tenho certeza que eu estou fazendo hoje é a vontade de Deus. Eu achei a minha paixão, e a minha paixão é cuidar de igreja. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu pastorzão, ainda sobre... Bruno, você quer fazer uma pergunta? Faz uma pergunta, que eu estou pessoal perguntando. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui que eu estou curioso, mas faz aí, Luiz. Cara, não, cara, pergunta não. Eu vou te falar, pastor, eu admiro muito, cara, nesse teu jeito de, tipo assim, é o que o senhor falou, é uma paixão, porque às vezes eu vejo o senhor larga o culto para ir atrás de pessoas que às vezes estão com problema, liga para o senhor larga o culto, deixa na mão de outros pastores e tal. Às vezes o senhor está dentro de casa e deixa tudo aquilo que o senhor está fazendo para poder atender outras pessoas. E, para ser sincero, é algo que, tipo assim, velho, é um pouco difícil de se ver, tá entendendo? É um pouco difícil de se ver nos dias de hoje, alguém deixando, igual o senhor falou, em 24 anos, eu nunca tirei uma férias, não dizendo que os pastores que tiram é errado. Não, de maneira nenhuma. Eles estão mais que certo. Mas, tipo assim, estou falando referente a, às vezes, deixar nossos desejos, as nossas vontades, porque muitas das vezes a vontade é a gente ficar no nosso sofá,
Muitas das vezes, poxa, estou no culto, agora eu não posso largar meu culto para resolver um problema. Só que, às vezes, eu fico olhando assim, eu falo, cara, o pastor largou tudo, velho. Ele largou tudo para ir atender uma pessoa, para ir tentar resolver o problema da pessoa, para poder tentar ajudar a pessoa. E isso, cara, isso não tem preço, velho. Isso não tem preço. Eu sou apaixonado por isso, mano. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já vi irmãos ajudar minha casa. Irmão chegar com bolsa de compra. Que meu pai, então, não podia trabalhar cada enfermidade, eu vi. Eu sou fruto de ajuda. Eu não estou onde eu estou hoje por mim mesmo. Eu sou grato, primeiro, a Deus, segundo, a minha esposa. Tudo que eu sou hoje, se é que eu sou alguém, tudo que eu tenho, se é que eu tenho alguma coisa, eu devo àquela mulher. Eu devo a ela. Entendeu? Tudo que eu sou hoje me tornei por causa dela. E terceiro, são pessoas. Deus sempre colocou pessoas com a mesma paixão que a minha. Deus sempre colocou pessoas para me ajudar. Sempre. Então, hoje eu saio mesmo porque eu ajudar de pessoas. Tem dia que eu ligo assim, ó, não vai dar tempo de chegar, não. Estou aqui com o Beltrano, Ciclano, no hospital, tudo, para ajudar. E eu gosto disso. Mas, graças a Deus, são pessoas que Deus colocou do meu lado. Pessoas que já não pertencem mais aos céus abertos, pessoas que Deus já levou. Tem o seu Rui, um camarada que se tornou um pai para mim. Entendeu? Um pai para mim, o cara que todo culto ele chegava lá com um bolinho de aipim, entendeu? E a água tônica que eu gostava. Deus, o Fernandinho, que é uma pessoa que eu ganhei para Jesus Cristo, da bebida, ele se tornou aquele obreiro, aquele camarada Devando. A gente até fala que ele o Devando é o Fernandinho melhorado, entendeu? O cara que era top para tudo. Eu tenho o Nildo, que era o tecladista, o Henrique nos ajudou, o Nildo que Deus levou, que se tornou meu irmão, meu amigão mesmo. Aquele cara que a gente falava todo dia, toda hora, no telefone, ligava um para o outro, ficava 40, uma hora no telefone conversando, que era parceiro do ministério, e várias pessoas como Deus tem levantado hoje. Inúmeras pessoas que têm nos ajudado e nos apoiado. Então, eles me dão a condição hoje, ainda mais, que eu sempre fiz, ainda mais para fazer o que eu faço hoje. Vamos embora, irmão. Nós temos um lema, eu tenho um lema de vida. Esse é meu lema. O que faremos amanhã? Porque hoje já temos que ter feito alguma coisa. Que isso, top. Top. É digno de um Essa corte daqui é isso pro aí. status, né? Essa daqui é pro status. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma vez eu não lembro se eu estava conversando com o senhor. Acho que eu estava conversando com o senhor. Não foi no culto, não. Eu estava conversando com o senhor, diretamente com o senhor. O senhor falou assim para mim, sobre a religiosidade. Religioso é aquele que se preocupa demais com o que se fazer, mas na realidade não faz, né? Eu queria que o senhor falasse para nós aqui como é que o senhor conseguiu, porque querendo ou não, vamos e venhamos, a nossa igreja hoje é uma igreja liberta de religiosidade, né? A gente eu estou congregando lá há pouco tempo e é algo que eu comento às vezes com o Bruno sobre a religiosidade. A gente não vê, né, nossa igreja agarrada com isso. Mas o que o senhor tem para dizer para nós e para o povo que está de casa sobre a religiosidade? O que a religiosidade ela atrapalha o cristão, sabe? Que o cristão não sabe, mas está se afundando na religiosidade e é responsável por fazer ele se afundar. Perfeito. Traduzir assim a religiosidade biblicamente, teologicamente, seria de tempo, né? A religiosidade, para mim, biblicamente falando, teologicamente, é você querer viver o evangelho para os outros. Você mostra uma espiritualidade, você mostra uma vida cristã para os outros, e não realmente para Cristo. Vamos lá. Então, vou tentar entender a sua pergunta. O que é? A pergunta para a nossa igreja religiosa, por quê? Porque eu venho de uma igreja muito tradicional. Isso. E os Céus Abertos era uma igreja muito tradicional. Então, eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu era aquele pastor que mulher não podia calça jeans, podia batom, não podia brinco, não podia cortar o cabelo, não podia nem dar uma base na unha. Eu sempre fui assim. As igrejas que eu dirigi antes dos Céus Abertos era assim. Os Céus Abertos passou um período muito longo assim. Pois bem, até o dia que eu fui numa conferência de missões, lá em Goiânia. E quando eu cheguei lá, eu vi uma igreja
que era menor do que a nossa, na época, já naquela época, menor do que a nossa. Não tem nem 120 lugares nessa igreja, que ela existe até hoje. E ela sustenta, naquela época, já sustentava missionários em 147 nações. Olha isso. Uma igreja que não tem espaço nem para 120 pessoas sentadas, aonde não tem parede, é lona, e a telha de amianto, que lembrou muito o começo da nossa igreja. Muito. Engraçado que era a lona azul também. Lona azul também. É a lona azul. Só que ela era nas laterais. Era o MCM. Aí eu falei assim, como é que pode, cara? Esse lugar aqui sustenta missionários de 147 nações. Aquilo já me impactou. Mas eu fui para uma conferência que ele faz. Nessa conferência que eles fazem a conferência para dar relatório desses missionários. Esses missionários vêm de vários lugares do mundo aqui para dar relatório, para dizer o que está acontecendo lá, como é que eles estão fazendo. Na época não tinha liberdade da internet como a gente tem hoje. Então, eles vêm para dar satisfação. E a gente faz, então, ofertas. Por exemplo, eles mandaram a história de um missionário, que aqueles barquinhos de madeira mesmo, mas de árvore, e o pastor demorava um dia para chegar até o dedo índio para poder pregar. Então, o pastor ele levantou e disse assim, nós vamos comprar um barco a motor para eles, na conferência. Vê quanto é que custa. Custava R$8.000 na época. Então, aí eu falei assim, meu Deus, o Céus Abertos vai dar. Aí, quando eu pensei, eu vou dar, mas eu pensei assim, tinha que acabar o culto, alguém tem que ir lá, falar que vai dar. Não, uma mulher levantou no meio da igreja, tinha mais de 5.000 pessoas, e deu um grito assim, pastor, eu vou dar o barco. Aí todo mundo começou a aplaudir. Depois dele veio outro missionário, são 16 missionários, eles passavam 8 dias navegando, para chegar na aldeia de Ribeirinho, 8 dias navegando, ficavam um dia só, mais 8 dias voltando. São quantos dias? 18. E eles ficavam 12 dias andando nas igrejas para arrecadar fundo para poder pagar, porque o barco era alugado e era caro naquela época. Aí o pastor perguntou, quanto é que custa um barco desse? 340 mil na época. Nós vamos levantar a oferta aqui agora. Aí é isso, eu falei assim, como é que 340 mil? Como? Aí eu vi gente dando carro, eu vi gente dando casa, eu vi gente tirando relógio, jovens tirando tênis. Aí me chamou a atenção. Jovens dando tênis, pulseira, cordão, o hippie, gente com igualzinho de hippie, dando as coisas para ofertar, e foi dando oferta. Eu falei, peraí, esse pessoal de batom, brinco, fazendo isso? Caraca. Falei, peraí. Aí na minha mente, estou falando na minha experiência, falei assim, poxa, peraí. Isso aqui que é igreja. Isso aqui que é igreja. Aquilo lá em Figueira é tudo menos igreja. Que isso que é igreja. Pô, os jovens lá tirando tênis, tirando blusa, deu de blusa de marca, deu tirando relógio, deu tirando aliança, gente dando carro, chave de moto, para chegar ao valor de 340 mil. 340 mil. E daqui a pouco conversa, daqui a pouco o pastor vai e fala, irmão, pelos valores que estão aqui, nós vamos comprar o barco. E o fogo pegar, todo mundo aplaudir, todo mundo chorando, abraçando o outro. Eu falei, peraí, o que é isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma igreja? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu falei, meu Deus, não, peraí, isso aqui que é a igreja. Daqui a pouco, assim, foi a conferência toda, tirando oferta e só de coisas sobrenaturais. Os mesmos jovens que ontem tiraram seus tênis, tiraram suas pulseiras, seu cordão, seu carro, sua casa, é o meu que estava no outro dia ofertando de novo. Ofertando de novo. Eu falei, meu Deus, não, eu quero isso para a minha vida. Isso que para mim é reino. Isso para mim é reino. E a obra é extraordinária. Os testemunhos que tinham lá, vou dar um testemunho para vocês. Teve um desses, que ele foi para uma missão no país e ele pegou um problema lá. Qual era o problema? Todas as aldeias que ele foi não tinha igreja. Tinha até alguém que falava de Jesus, mas não tinha igreja. Então, ele voltou para o Brasil, ficou 3 anos aprendendo a construir igreja, casas de madeira, aprendeu para poder, então, voltar para esse país e construir igreja de madeiras lá. E ficou 3 anos aqui sendo treinado para fazer isso. A missão botou ele para treinar. Quando ele aprendeu, ele vai comprar passagem para esse país. Deus falou assim, pega com escala nos Estados Unidos. Ele, Senhor, é quase o dobro. Deus falou assim, compra a passagem com escala nos Estados Unidos. Nem que seja o dobro, mas tu paga. Ele, então, foi lá, comprou a passagem com a escala nos Estados Unidos, de 9 horas nos Estados Unidos. Ele comprou, ficou sentado no aeroporto, 9 horas. De repente, ele levanta, quando chama lá para ir para o país, que eu não me recordo, ele levanta uma oração e diz, Senhor Deus,
Eu fiz a tua vontade. Tu mandou passar nos Estados Unidos, aqui eu fiz, não tinha como sair daqui, que eu não conheço uma língua daqui, não conheço nada daqui. Fiz a tua vontade, tu me mandou. E foi lá e entrou dentro do avião. Quando ele entrou no avião, que ele sentou, que o voo decolou, um rapaz perguntou para ele assim, ó, o senhor fala português? Ele disse, falo. Eu também sou brasileiro. Ah, sou brasileiro, sou empresário aqui nos Estados Unidos. Eu vi que o senhor levantou a mão, estava orando ali. Sou evangélico? Ele é. Também sou. Ele é mesmo, estou indo para esse país, ele também estou indo lá. Ele falou assim, o senhor está indo para lá, sou missionário. Vim aqui no Brasil, contou a história dele todinha. Ele aprendeu a fazer madeira. Ele falou assim, ó, prazer, eu sou responsável por uma das maiores construtoras dos Estados Unidos. E estou indo lá que eu vou fazer não sei quantos prédios. Todas as igrejas que o senhor quer construir lá, o senhor não vai fazer de madeira, não. Você vai fazer de alvenaria. Já estava na 12ª igreja. Caramba! Então era só coisa assim, meu Deus, isso aqui que é igreja, isso que eu quero, isso que eu quero. E quando eu voltei de lá, já voltei com outra realidade. O que eu falo? Como é que os céus abertos venceu, então, assim, a religiosidade de viver. É assim, vamos lá, para a gente deixar bem claro aqui. A religiosidade que eu vivia era assim, a minha espiritualidade estava na roupa que eu vestia. A minha espiritualidade estava na roupa. Então eu não usava assim, não botava short, não botava bermuda, e eu mostrava que o meu cristianismo era pelas roupas que eu usava, até o dia que eu aprendi que é pelos frutos que eu apresento. É os frutos que eu apresento. Então eu aprendi que, mesmo você usando a bermuda, uma camiseta, uma mulher com uma calça jeans, um batom ou um brinco, o importante é os frutos que ela manifesta. Se o que declara ou confessa que ela é realmente uma cristã, não é a roupa que ela veste ou deixa de vestir, são os frutos de justiça que ela manifesta todo dia no seu dia a dia. Então, já voltei com essa mentalidade e comecei a pregar nisso. E, automaticamente, o próprio Deus foi fazendo a sua obra e a gente hoje prega. Pastor, os céus abertos tem um modelo de roupa, como de vestir? Tem, está lá, entendeu? Nosso estatuto, que é a Bíblia. A gente ensina o seguinte, irmão, cada um tem a sua estrutura. Tem mulher que ela não pode botar um batom, não pode. O Espírito Santo conhece a estrutura dela, porque se ela botar um batom, ela já vai se sentir a mais sensual possível. Então, Deus já conhece a estrutura dela, diz, você não vai botar batom, não. A outra, botar batom ou não tem nada a ver. Então, você pode. Tem mulher que Deus diz, você não pode botar isso, porque se ela botar um salto, ela já vai se sentir a dona do Morumbi. Então, Deus já sabe que isso ali afasta o espírito dela. Pronto. O que eu ensino? Você deve olhar para o espelho, olhar para si mesmo e perguntar, Espírito Santo, é dessa forma que o Senhor quer que eu ande? É. Então é assim que você deve andar, conforme o Espírito Santo. Mas independente da roupa que você veste, o mais importante são os frutos que você manifesta. É isso. É isso. Muito bem respondido. Devandro, nosso diretor, você tem aí uma perguntinha para ele? Fala aí. Assim, não é meio uma pergunta, mas como eu conheço bem meu pastor e conheço bem a nossa igreja, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre missão, porque os céus abertos, né, eu acho, que ela chegou onde que ela chegou hoje, é por causa da missão, que o senhor sempre fala, né, que é tantos porcentos que a gente deixa, que a gente vive de missão, a gente tem missionários no campo. A gente fez agora a jornada da missão, uma jornada top, que fez super diferença na nossa igreja, acordou muita gente. Então, assim, e o senhor fala que tem uma senha lá, tem uma internet lá na igreja que é missão na veia. É, missão na veia. Missão na veia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de missão. Eu sempre entendia que missões, como a minha igreja, né, ela era ligada a uma convenção, e essa convenção era a Sename. Então, qual a missão que a minha igreja fazia? Mandar oferta para a Sename, e a Sename, então, fazia os seus trabalhos. E assim me ensinaram que a nossa igreja era a igreja missionária, porque mandava todo segundo domingo a oferta para a Sename, Secretaria de Missão das Assembleias de Deus, que existe até o dia de hoje. Na minha época era o pastor Joete, que era o líder, lembra? Das Assembleias de Deus do Brasil. A Sename era presidida pelo pastor Joete Costa Dias. Então, eu aprendi que isso é missão. Então, eu volto a dizer, quando eu fui para Goiânia, aí eu vi que aquilo realmente era missão. E lá eu voltei com um desejo. Qual é o desejo? Eu vou pegar 10% da renda da igreja e vou mandar para a missão.
Quando eu comecei a dar 10%, Deus pediu 20%. Aí eu mandei 20%, Deus pediu 30%. Aí eu dei 30%. Aí Deus pediu 40%, peguei 40% da renda voltada para a missão. Deus pediu 50%. Aí eu dei 50% da renda da igreja para missões, Deus pediu 60%. Aí eu dei 60% da renda da igreja para missões, Deus pediu 70%. Aí eu dei 70%, Deus pediu 80%. Jesus. Aí quando eu comecei a dar 80%, Deus pediu 90%. Aí eu fui e comecei a dar 90% da nossa renda para a missão. Até o dia que eu fui, numa conferência, estava lá Don Lincoln, pregando um americano, ele sai do meio da multidão, bota a mão na minha cabeça, no meio de todo mundo diz assim, ó, assim diz o Senhor, eu não quero só 90%, eu quero tudo. Meu Deus! Mas eu entendi, porque assim, que ele queria tudo. Na realidade, assim, eu ainda estava agarrado em mim a cename, que o importante é a oferta que eu dava. Uhum. E Deus falou que eu não quero só oferta, eu quero oferta também, mas eu quero vocês. Entendi. Eu quero vocês. Então, nós começamos a transicionar a igreja para que todos se tornem, de alguma forma, um missionário. Tanto internacional, que a gente tem missionários nas nações, nós temos um missionário Bangladesh, não posso falar o nome aqui, mas pastor ele é Natal, entendeu? E lá nós fazemos um trabalho com as meninas dos olhos de Deus, tá? Não é o trabalho dos Céus Abertos, porque não é só os Céus Abertos que ajuda a sustentar aquela missão. Nós alugamos lá um prédio, onde nós damos, você não pode abrir igreja, lá nós damos curso de costura, de corte de cabelo, maquiagem e de unha, e ali nós pregamos Jesus para aquelas meninas. Bangladesh, nós estamos em Moçambique, que é com Elíquia, o projeto Elíquia. Moçambique não, né? Elíquia é Angola, em Angola. E temos em Moçambique. Moçambique é a mais direta que a gente faz, junto com o pastor Flávio lá, na Escola Joias de Cristo. E lá nós vai chegar agora 380 crianças assistidas por dia. 380 crianças. E também em Chibata, 140 crianças com a missionária Carminha. Está lá em Chibata, em Moçambique. São as bases internacionais que a gente tem hoje. Além de 2 igrejas que na realidade, que são missões também, que é o Céus Abertos em Portugal, com o Sandro, pastor Sandro, a missionária Érica, que é um trabalho missionário que eles estão fazendo lá. Nós enviamos para lá, estão lá hoje, cuidando de vida, fazendo um trabalho muito bonito. Então, esse dia ele mandou uma foto para a gente, né? Vem para cá, 23 graus abaixo de zero. Meu Deus. Falei, eu pago a passagem do Devando. A Devando não quis ir, não. Devando, 23 graus abaixo de zero. Estava neve, não podia ninguém sair de casa. E também em Portugal. Hoje está um grupão lá em Portugal. Está bonita a igreja, né? Bem legal lá. Os trabalhos são internacionais. Nacionalmente, nós trabalhamos junto com a Missão Sem Fronteiras. Nós temos uma escola de missões em Goiânia, que nós mandamos jovens para lá. Eles ficam lá 9 meses no teórico, internado, 24 horas aprendendo sobre missão, e depois eles vão para o prático. Aí no prático nós temos 2 bases missionárias hoje, que é Montevidinha, na Bahia, e Serra dos Montes, no Maranhão. São 2 bases missionárias que a gente tem, num lugar muito simples. Maranhão, no lugar onde estão no Maranhão, lá na Serra dos Montes, lá você tem que ficar 3 dias sem tomar banho. Só tomar banho a cada 3 dias. Fácil para o Bruno. Mole, Maior tira de letra, maior. Porque assim, a água é muito escassa, muito difícil chegar à água. Então, assim, trabalho de guerra mesmo, de guerra lá. Então, lá a gente faz trabalho de assistência para as crianças, assistência para adultos. Hoje mandaram mensagem para mim que nós vamos casar, foram assinar hoje. O casal, porque até chegar o cartório lá, meu filho, dias. É dias. Até eu chegar o cartório, e estavam saindo lá de manhã cedinho e falaram, pastor, estamos lá para registrar, eles assinarem. E 2 bases fora, e temos também uma base missionária também, que é na Paraíba, e São Paulo, dentro de uma comunidade de São Paulo, em Santo André, São Paulo, Céus Abertos lá, que engraçado que até hoje a igreja lá é de madeira.
entendeu? Daqueles compensados mesmo bem fininho, como é que é o nome? Esqueci. Madeirite. Madeirite, bem simples mesmo e funciona legal, tá? E já Trabalho tem um bom tempo já. Foi a primeira igreja fora do Rio. Tem um bom tempo já. Bom tempo, fora do Rio, de São Paulo, Santo André, dentro da comunidade de Santo André. E então a gente começou a fazer o trabalho missionário. Hoje nós temos 5 meninas no campo missionário, 2 lá em Montevidinha, no Maranhão, Montevidinha, na Bahia, e Serra dos Montes, no Maranhão. Estão vindo para cá e bem prováveis, vão chegar em junho para cá, outras vão ter que ficar até o final do ano, vou deixá-las aqui um pouquinho com a família, mas bem provável que em janeiro eu devo estar mandando elas para Moçambique, para ficar um ano lá. Meu Deus. Todas elas com a missionária Carminha e fazendo intercâmbio com o pastor Flávio lá, fora do Brasil, para ajudar lá o trabalho missionário. Não sei se vou conseguir enviar todas, mas esse é o propósito nosso. São 5 não, Varão, são 6 com a missionária. Com a missionária que ficou lá na Como é que é o nome dela, Jesus? Depois dos 43 é um problema sério. São 6 que têm assim, diretamente enviadas. Saiu daqui dos céus abertos, estão 6. E a gente tem um sonho de enviar muita gente. Grave isso que eu vou dizer para vocês aqui. Está gravando aí, não está? Grave isso aqui, para um dia vocês lembrarem disso aqui. Céus Abertos vai ser uma igreja muito rica. Ela já é próspera, só precisa ser rica. Muito rica, porque a gente vai enviar missionário para todos os lugares do mundo. Nós seremos uma igreja que mais envia missionário de todos os tempos, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai nos dar muito, o único intuito, porque a gente vai fazer muito para a obra dele, para o reino dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, em nome de Jesus. E aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio, né, nós temos um trabalho que a gente faz Bico do Urubu e Figueira 2, um trabalho do projeto Cuida Bem de Mim, atrás do Detani com o pastor Sandro Quintanilha. Nós temos as nossas igrejas dentro das comunidades, né? Caju, Maré, Morro da Providência, Camboa, dentro das comunidades aí que a gente ajuda e sustenta até o dia hoje. Falando isso na Maré, rapaz. Acontecem as coisas com a gente, é incrível, né? É incrível. Você der o microfone para o pastor fala mesmo. Rapaz, eu estava no culto na Maré, aí eu cheguei assim, eu levei o Maico Rosa, pediu, posso levar com o senhor? Pode. Sabe que o camarada é pregador, né? Eu falei, varão, acho que peguei, varão, tô meio, prega hoje no meu lugar. Aí eu botou o Maico para pregar, o Maico está lá virando a igreja. Varão, eu com uma fome no culto, Neil. Mais uma fome e tal, o Maico balançando a igreja. Isso vai demorar, meu Deus. O povo marchando, o povo dando glória a Deus. E o Maico está lá, e pai, tá, eu com uma fome no culto. Quando ele disse assim, amém, eu disse assim, irmão, mas uma fome incontrolável. Olha como é que as coisas acontecem. Eu falei assim, Maico, pelo amor de Deus, Maico, vão logo, só vão querer tirar foto com a gente, vão querer fazer com a gente, fazer gabinete. Vamos embora, Maico, estou com muita fome. Vamos embora. Falei para o pastor lá da Maré, o Josué, Eliseu, depois falo contigo aí, Eliseu. Deus abençoe. Que é isso, pastor? Peraí. Não, depois falo contigo. Mais uma fome. Irmão, que eu entrei no carro, louco para encontrar logo um Burger King. Foi o primeiro Burger King que a gente achar, a gente vai entrar um McDonald's ou Bob, alguma coisa, hein? E eu saí da Maré, mas com uma fome. Quando eu peguei a Brasil, eu escutei, tá. Rapaz, a polícia entrou, irmão. Um tiroteio terrível. Dentro da Maré? Onde é que dentro da Maré. Alguns minutos antes de eu sair. Agora entendi por que aquela fome toda. Aquela fome. Depois que eu escutei, eu corri mais ainda. Até agora estou sem fome. Pastor, eu vou perguntar. Não, sem contar que o pastor esqueceu de comentar que em fevereiro nós vamos enviar um casal para a Índia, né? É para a Índia? Na Índia. Na Índia. Pastor Silas e Célia. Em fevereiro vão estar para a Índia, fazendo um trabalho lá. O nome do projeto, gente? Fugiu tudo. Vou começar a anotar agora. Engraçado que antigamente eu gravava tudo na mente, não precisava de nada. Mas vou ter que escrever, mas é um trabalho bem legal lá, na Índia lá. Eu quero fazer um merchan aqui rapidinho. Guelzinha, gente. Lanchonete, confeitaria de primeira, tá? Arroba, eu vou deixar aqui o arroba dela. Arroba Guelzinha Confeitaria, tá? Excelente. Torta, salgado, kit festa. Gente,
é produto de qualidade, Que tá? isso. Convido você a entrar no Esse eu conheço, hein? Instagram deles Só lá. conhece, Conhece, né? né, pastor? Conhece, né? Conheço, varão. Oh, E aí, meu vira Deus. essa caixinha pra lá pra gente poder fazer a propaganda deles aqui, ó. Fazer o mexer, tem que garantir, né? Aqui, ó, Galzinha. Meu amigo Joel, tamo junto, Deus abençoe. Tem tem tudo, Pastor varão. tem. Meu Senhor da E a glória. gente falou que o senhor vinha aí, capricharam mesmo. Ai, Tem rapaz. coisa aí que eu nunca comi, só tem aí porque falaram que o pastor Esse Sandro eu que vinha. conheço, irmão. Conhece, né, meu pastor? Meu pastorzão, olha só, tem uma pergunta que eu quero fazer pro senhor aqui, algo que o senhor também falou comigo. Um dia aí, a gente estava trocando ideia, o senhor comentou comigo que e lá na igreja eu vejo isso. Eu estou incomodado, sabe com o que, pastor? O senhor pegou aí a bolsa até agora. O Bruno não comeu amendoim, meu irmão. Não, A gente tem que garantir que esse cara come amendoim Meu hoje. E a mulher dele tá lá assim, come, Come, Bruno, come. Bruno. Aí, meu pastor, algo que eu escutei do senhor e vejo lá na igreja, o que é? Eu reparei que na nossa igreja lá, a intercessão está de 30 em 30 minutos, não é isso? Perfeito. roubou minhas palavras. Começou o culto, tem gente lá orando, um de cada ponta do altar, fora a galera que fica no corredor da igreja, né? Ainda que sentada, ainda fica intercedendo. Rapaz, o negócio aqui é bom, rapaz. Ó. Checataraba do Senhor da glória. Eita, Jesus. Pastorzão, Hoje, fica à vontade, tá? ó, meu verdinho, dá o verdinho, isso aí. Obrigado. Bom, espero que tu aí. Tá bom. Então, meu pastor, de 30 em 30 minutos lá na nossa igreja eu reparei que tem a galera da intercessão, né? De 30 em 30 minutos eu reparei que 7 Troca, horas né? tem a galera lá, 7h29 já tem gente se preparando para entrar, 7h30 já tem gente lá, e 8 horas de novo, 8h30 e tal. Enfim. E aí, uma vez o senhor conversando comigo, o senhor falou que é necessário que a adoração e a intercessão precisam se andar juntos, né? Eu já entendi, o senhor explicou isso para mim, mas a galera de casa, tem muita gente que está aqui, né, que é pastor que está assistindo, é do Ministério de Louvor, é da intercessão que está assistindo. Tem muita gente que é de... Engraçado que ó, eu dei um amendoim, tem 3 Red Bull ali pro Bruno. Tá diferente. 3. Diferente esse amendoim aqui. Tem. Olha, Dá uma luta pra minha mulher que aí, ó. Hoje hoje vem esse filho. Né, Vamos filho? ver se daqui a 9 meses. Daqui a 9 meses, velho. Grava aí, Deus. bota essa data aí. Meu pastor, então, tem muita gente que está assistindo, né, que é músico, que está na área também, aí, trabalha na área de intercessão e tal, que ainda também, que está na área, mas ainda não entendeu que é necessário, que a adoração e a intercessão tem que andar junto. Andar junto. O senhor já me explicou isso uma vez, achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que o senhor me explicou, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa que está assistindo aí, por que a adoração e a intercessão é importante que andem juntos. Vamos lá, vamos começar pelo começo da pergunta, esse 30 minutos. Vamos lá, por quê? É uma coisa que tem que aprender que a gente anda 24 horas de jejum, 24 horas não, a gente vive 365 dias de jejum e oração. Todo dia tem alguém que está em jejum pelo Ministério Céus Abertos, né, dentro do Ministério de Intercessão. A gente leva isso para o culto, de interceder no culto, de 2 formas. 2 pessoas que estão no altar, uma com a mão levantada, em direção ao pregador, ou quem está dirigindo, ou quem está pregando o culto. Certo. A gente vai estar ali orando para que Deus use ele, no momento da adoração, esses que estão com as mãos levantadas, em direção àquele que está ali, dirigindo o culto, cantando e pregando, a gente está orando para que Deus use ele, para que Deus fale através dele, e também orando para Deus cobrir, porque ele está ali de frente, ganhando no mundo espiritual. Então, nós estamos orando também para Deus guardar a vida dele. Tem outras que estão no altar, virada para a igreja, com a mão estendida. Ali estão orando para quê? Para que a semente da palavra que estão sendo lançada caia em terra boa. Senhor, todo o coração duro, todo o coração fechado, todo maligno que vem para rebatar e roubar a palavra que está sendo lançada, caia por terra. Então, estou orando para que Deus abençoe, para que eles abram o coração, todo espírito de distração, tudo aquilo que atrapalha o culto, para que eles não ouçam a palavra e nem adorem a Deus, é arrancado. Então, a gente vive nessa dimensão. É cada 30 minutos para descansar, entendeu? Às vezes as pessoas ficam ali 1 hora em pé, 2 horas em pé, como eu fazia. Então, eu comecei a colocar em cada 30 minutos intervalo, nisso sobe outras pessoas. A gente geralmente começa no começo do culto, 7 horas, os primeiros que chegam, no primeiro horário que a gente chama, né, o primeiro horário, a gente pede para chegar 15 minutos antes, 20, para eles fazerem a consagração do músico, onde eles vão estar ali orando,
pedindo a Deus que use os músicos, que use o pessoal da adoração, e então vão para o seu posto e começa a orar ali, cada um na sua fileira. Porque adoração, a intercessão andam junto. Na verdade, é adoração, intercessão e missão. Certo? Porque a gente, estudando sobre as tribos de Israel, toda vez que a nuvem se movimentava, a primeira tribo que levantava era a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, que é Judá, adoração, Issacar, que é a intercessão, e Judá, Zebulon, que é a tribo de missão. Então, quando essas três tribos, é isso aqui que é o segredo, quando a nuvem se movimentava e andava, as tribos tinham que andar atrás da nuvem. Então, quando a nuvem se movimentava, começava a andar, as três primeiras tribos que se levantava primeiro era de Judá, Issacar e Zebulon, que é adoração, intercessão e missão. As outras tribos viam essas três tribos se movimentando, então elas se movimentavam. Elas não se movimentavam vendo a nuvem, mas sim essas três primeiras nuvens se movimentando. Então todas elas a seguia. Então, adoração, intercessão, que é a oração e missões, são uma coisa só. Nenhuma coisa vive sem a outra. Ninguém pode tocar sem ter passado pela intercessão. Ninguém pode se interceder se não tiver adoração. Não existe adoração sem intercessão, sem oração e sem missão. É as três tribos que nos direciona no reino do Espírito. E tudo depois é movimentado à medida que a adoração, intercessão e missões se movimentam. Se quer todas as igrejas relevantes, todas as igrejas que marcaram o seu tempo, não pelo seu tamanho, porque a igreja não é o tamanho que ela tem, não é o número de pessoas que ela tem, é o número de coisas que ela faz, certo? Tem igreja que tem 10 pessoas, ela faz muito mais do que uma igreja que tem mais de 1000 pessoas. Então, né, igreja não é o tamanho dela, não é o número de pessoas que tem lá, se tem 1000, 2000, 10.000, é o número das coisas que ela faz. Então, mas todas as igrejas que romperam, que marcaram o seu tempo, a sua geração, elas se moviam nessas três áreas: adoração, intercessão e missões. Quando uma igreja flui na adoração, flui na oração, que é a intercessão, e flui em missão, as demais coisas seguem ela após. Forte demais. Demais. Então, o músico ele não pode entender que ele é só da adoração. Não, a adoração tem que ir junto. É simples. Vou fazer uma pergunta para vocês. É assim, vamos usar um modelo aqui. Um violão, você tem como tocar sem tocar na madeira, só tocar as cordas? Não tem. Tem como você tocar a madeira, um hino no violão só na madeira, sem tocar nas cordas? Não tem. Então, assim como a madeira e as cordas precisam e dependem um do outro, assim é adoração e intercessão. Irmão, você tocou uma coisa, nem todo culto tem adoração, como também nem todo culto tem intercessão. Por quê? A gente pode estar num ambiente onde tem louvor, certo? Louvor. Tem cânticos, tem músicas, tem hino, tem harmonia, mas isso não quer dizer que tem adoração. A adoração só flui quando ela está ligada à intercessão. Aí é que a adoração se manifesta. Não é porque onde tem música, onde tem cântico, onde tem voz, onde tem instrumentos, belas vozes, não quer dizer que ali está manifestando uma adoração. Pode estar manifestando um hino, cânticos, mas a adoração só quando alinha-se a adoração e a intercessão. Quando os dois alinhados se tornam uma adoração. Agora vou ensinar uma coisa para você, hein? Há uma diferença muito grande, tem muito músico aí, de ação e graça, louvor e adoração. Há uma diferença gritante. Tá? Então a gente pode estar no culto oferecendo só ação e graça. Nós podemos estar no culto só oferecendo louvores. E tem culto que a gente oferece adoração. O que é ação e graça? Eu começo a declarar aquilo que Deus fez por mim. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me deu um casamento, Ele me deu um carro, Ele me deu roupa, Ele me deu filho, Ele fez. Eu começo a agradecer a Deus por aquilo que Deus já fez por mim. O que é louvor? Eu começo a declarar quem Deus é.
Deus é santo, Deus é justo, é imutável, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Ele é socorro bem presente na angústia. Eu começo a declarar quem Deus é. Agora, o que é adoração? Adoração é é a resposta que eu dou quando a presença vem. Quando eu alinho ação e graça e louvores, pode ter certeza, ação e graça e louvores. Pode ter certeza, quando eu alinho isso num culto, numa reunião, Deus sempre vai se manifestar. Mas agora Deus quer saber qual a resposta que a gente vai dar para a presença dEle quando vem. E essa resposta que nós damos quando a presença vem, aí sim é adoração. Aí sim é adoração. E quanto à adoração, não é ação e graça nem louvor, é quanto a adoração se manifesta, aí que Deus quebra cadeias na adoração. Aí é que Deus liberta, aí é que Deus transforma. Por exemplo, o dia que eu fui liberto, o pregador estava cantando esse hino aqui, assim, ó, o pregador. Aleluia, aleluia, aleluia. No meio da mensagem começou a cantar, aleluia, oh, aleluia. Esse cara estava pregando e começou a declarar quem Deus tinha feito. Mas ele entrou no nível de louvor e começou a declarar quem Deus é. E no meio da mensagem ele começou a cantar esse hino. Irmão, a presença veio. As pessoas começaram a adorar, a glorificar a Deus. E qual a resposta que eu dei? Fui lá na frente, me joguei e aceitei Jesus como Salvador. E eu estou até o dia de hoje aqui, por causa de uma canção, que só tem uma frase, aleluia. Mais nada, mais nada. Alguém estava alinhado com a intercessão e com a adoração. A libertação. O que acontece hoje, Mel, é que a gente vai na nossa igreja, as coisas são boas, você vê excelentes louvores, excelentes cantores. Nós vivemos uma fase, hoje o Neus está aí para confirmar, de nunca vivemos uma fase tão músico de excelência. Nunca. Antigamente era uma guerra para você montar uma banda. Era uma batalha. Primeiro que a gente não tinha condição de comprar instrumento. Hoje nós vemos a melhor era da igreja em questão musical. Musical. Certo? Não estou falando coisa de excelência, profissional, mas todas as igrejas hoje, que era coisa rara naquele tempo, no máximo na guitarra, tocando Jaqueline, lembra? Jaqueline. Era o máximo. Era raro quando você encontrava um teclado, até porque teclado naquele tempo era coisa de muito rico. Então, as igrejas têm músicos, e músicos bons. Cantores, então, irmãos, nunca viveu uma época tão excelente de cantores. Onde você vai, hoje tem cantores de excelência. Mas poucos ambientes têm adoração que transforma. A gente sai desse cultos dizendo, que músico bom, que voz bonita. A gente elogia a qualidade do som, a qualidade musical, a qualidade vocal, mas não saímos mais transformados. Por quê? Porque só há os louvores, mas não há a intercessão. Então, quando você alinha a intercessão, a adoração, aí a glória de Deus se manifesta e as pessoas libertam quando você canta. Porque você não sabe? Eu já vi. Eu lembro que eu fui pregar uma certa vez, eu pregando, e tinha uma moça com uma muleta. Mulher com 2 muletas na mão. De repente, eu acabei de pregar, botei a igreja de pé, chamei Samuel Luz para cantar. Samuel Luz veio e começou a cantar, o fogo começou a descer. Eu lembro que essa mulher pediu ajuda para alguém botar ela de pé. 2 pessoas botaram ela de pé, ela botou a muleta assim e ficou em pé com as muletas. Samuel Luz começou a cantar, a glória de Deus veio tanta. Daqui a pouco, quando eu olho, me assustei. Aquela mulher começou a rodar no poder, largou muleta, largou tudo, foi curada na hora, e começou a rodar no poder. Eu já vi, ninguém colocar a mão, não foi um momento assim, ó, vamos orar agora pelos enfermos, não. A nossa igreja cantando, todo mundo cantando junto, e de repente, do nada, uma pessoa soltar da cadeira de roda sozinho, e ele começar a gritar, eu estou andando, eu já vi isso a olho nu, sem ninguém botar a mão, sem ninguém orar, porque alguém subiu no altar alinhado, com adoração à intercessão, aí ninguém segura, não tem demônio que aguenta, não tem enfermidade que aguenta, não tem problema que aguente, não tem situação. Deus chega e manifesta a sua glória e milagres extraordinários acontecem. Forte, claro. Isso aí só em qualquer cemitério que tu Ficou muito claro. Isso, tá? Outra coisa que eu reparei,
pastorzão. O senhor vai respondendo com calma aí. Vai. O senhor, a gente estava até conversando antes de começar a gravar sobre questões de pontualidade. O senhor é muito pontual. Eu acho o senhor muito pontual. O culto lá começa às 7 horas em ponto, às vezes 3 para as 7, já, o Ministério de Louvor já está cantando. Entendeu? E o Ministério de Louvor canta até exatamente 7h30. 7h30 e entra o Céus Aberto News, você faz todo aquele negócio ali e tal, anúncio. Oração antes. E aí. Oração antes. 15 minutos de oração antes. 15 minutos de oração para começar o culto. Era E uma aí, hora, né? Era uma hora. Era, mas a gente teve que reduzir. Uma hora a gente sempre está orando. A gente ora, tem uma pessoa que ficou em jejum hoje pelo ministério, aquelas coisas todas. É porque a música hoje, né? Você passa as músicas no zap de todos que está na escala, então ele tem que chegar uma hora antes e passar o louvor. Então, aí eu liberei 15 a 20 minutos antes, eles passar o microfone. Então, aos 40 minutos eles passam o louvor, meia hora eles conseguem passar todos os louvores e já passa o microfone para a gente para 15 minutos antes do culto de joelho dobrado. Então vamos lá, 15 minutos antes do culto, oração. Aí vem culto 7 horas em ponto, às vezes 3 para as 7, 5 para as 7, às vezes o Ministério de Louvor já está na alta, cantando muito. Logo após 7h30, o Ministério de Louvor entrega, o senhor vem com o Céus Aberto News, faz tudo aquilo, tem um momento ofertório e tal. Quando dá 5 para as 8, 8 horas, o pregador já está com o microfone na mão. 8h42, o microfone é entregue de volta. Para 5 para as 9, 5 para as 9, 3 para as 9, já está encaminhando para o final. Graça e paz, 9 horas em ponto. E quando passa, às vezes, 9h02, já vejo o senhor já coçando a orelha, já agoniado, que está passando a hora, bota a bolsa. O que significa isso aí, pastor? Essa coçadinha. É os macetezinhos, entendeu? De pastor, que a gente vai aprendendo no ministério. Por exemplo, quando eu estou olhando lá para cima, coçando o ouvido, meu esquerdo, no caso, meu ouvido esquerdo, o sonoplasta já sabe que o som para frente está alto, entendeu? É mesmo? E quando eu coço assim, disfarçando, coçando o ouvido direito, eu olhando lá para cima, lá, o sonoplasta já sabe que o som lá do altar está alto. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? É isso. É assim, a pontualidade. É assim, tudo é uma experiência, que eu nunca fui assim, pontual, mas sempre começar o culto de joelho dobrado, antes da reunião, eu sempre fiz isso. Sempre fiz, desde que eu comecei, até porque é costume da igreja onde eu nasci. Pastor Adilson de Faria. Então, é costume como lá é até o dia de hoje. E a gente também segue esse modelo até o dia de hoje. A pontualidade é porque eu fui num lugar e vi começar a pontualidade. E eu perguntei ao pastor dessa igreja, cara, você é pontual, porque você começa na hora. Ele falou assim, eu cometi um erro. Isso é pessoal, tá, gente? Eu cometi um erro. Como é que é o erro? Eu esperava o povo para apresentar a Deus um culto. E eu descobri que quem tem que receber aqui é Deus, e Ele já está presente. Eu não preciso esperar o povo chegar para adorar ao Senhor Deus. Acabou, pô, é isso. Aí só que a gente marca para começar às 7 horas, então vamos começar às 7 horas. Se tiver o povo lá, a gente canta. Se não tiver, a gente não canta. Até para a gente não estar cantando para o povo, nós estamos cantando para Ele. Então, não importa quantos tem lá. Não importa quantos estão ali no começo. O importante é que Deus seja adorado. E Deus tem ajudado a gente, né? Porque, graças a Deus, das 7 horas, a igreja já... Não tem lugar já de domingo? Não tem lugar às 7 horas da noite. Ajudado. Mas também é aquele negócio. Eu conheço esse dia eu vi um empresário, o Wanderson, né? Evangelizando. Rapaz, vai na minha igreja lá. Pode ir que acaba 9 horas e ponto. Né? Pode ir. Nós tivemos, assim, um dia especial. Tem dia que você não segura a presença. Dia que você não segura a presença. Deus é o Deus que vai, Ele está prometido que vai fazer isso, como aconteceu, acho que domingo retrasado. Foi. Por exemplo, a glória de Deus veio de tal forma, no nosso meio, tão presente, que deu 9h13, já olhei para o relógio, de 9h13, parecia assim, que o culto durou meia hora. Isso. Foi 9h13, aí todo mundo olhou. Falei, irmão, fazer o seguinte, graça e paz, quem quer ir, vai, quem quer ficar aqui, continua. Quer dizer, terminei, se eu me falo, embora foram as 2 ou 3 pessoas embora só. De manhã também, de manhã foi De manhã, e 2, mas cabe, quem quiser ir, vai embora, vai, caber, até cortar a live, mas a gente ficou com o pastor, que gosta de terminar 11 horas e ponto do culto da manhã, nós fomos, eu saí da igreja, eu não aguentei, que eu não estava mais aguentando, de tanta glória, de cansado que eu fiquei, eu saí 12h15,
E o pessoal estava tocando lá e recebendo. E eu tinha que sair assim. Eu tinha um no chão, tinha que pisar por cima do outro. Tá cheio de mistério, todo mundo no Sabe, mistério. todo no mistério, agarrado um com o outro. A glória de Deus veio, ele faz. Ele faz. Ele tem prometido que é assim. Que vai chegar um dia que vai emendar de manhã, até a tarde, até a noite, e assim até onde ele desejar. Ele tem prometido, nós estamos orando e crendo que ele vai fazer, e estamos pedindo a ele que faça, por graça e misericórdia. Mas é uma pontualidade que eu acho que é certo. Marcou de 9 às 3, então faz as coisas programadinho. Tem dia que sai, mas você tem a certeza que é o Espírito Santo que faz isso. Comenta para nós aí, pastor. Não precisa falar nome, né? Não precisa falar nome. Se você não quiser, se você quiser falar, é contigo mesmo. Ainda sobre a pontualidade, né? Que você usou uma referência de fora, ele falou, o varão, chamei o pregador para poder pegar, o cara não chegou no horário, eu falei assim, pode ir embora, porque o culto começa às 7 horas, abençoa, dá a oferta dele que foi combinado e tal. O senhor conta para nós esse dia que aconteceu? Conto. Primeiro é deixar claro assim que eu nunca, é um costume meu, não é errado. Uhum. Não é errado. Eu nunca, assim, fechei um valor com pregadores. Nunca. Fechei. Ele vem, eu sei que tem boa oferta, eu sei da distância que vem, quem é, então, nunca fechei um valor. Se eu ligo para o pregador e falo, quero tanto, já não trago. Eu não trago. Tem gente que eu prometo assim, eu dou toda a oferta, e eu vejo que Deus tocou no meu coração, cara, Deus usou muito esse camarada hoje. Eu dobro às vezes, é costume meu. Por isso que ele já sabe assim, lá nos céus abertos, você nem falava não, que o pastor sabe como honrar. Eu também fazia um jantarzinho, né? Para todos os pregadores, eu parei. Eu falei, meu filho, você prefere um jantarzinho ou tira a oferta que ia gastar no jantar para te dar? Aí ele fala, não, eu prefiro a oferta. Aí, então eu aumentei a oferta e não fiz janta. E assim as irmãs tinham que fazer janta, fica no cu dando glória a Deus. Ganhamos dos dois lados, porque o pregador fica feliz que aumentou a oferta.